Boa tarde, boa tarde. Nós estamos iniciando, né, a apresentação dos dados, dos indicadores da evolução da Covid-19 na cidade de Teresina. Apresentar os indicadores da doença, da expansão do vírus, assim como também relacionados, né, com a pesquisa sorológica que foi feita no final de semana. Nessa apresentação nós vamos inverter um pouco a ordem. Primeiro vamos falar dos indicadores, depois a gente parte para falar sobre a pesquisa sorológica. E no final vai ficar claro o porquê dessa inversão. Vamos lá, doutor Câncio, nosso... Durante todo esse processo, nós temos buscado mensurar a evolução da doença. E um dos primeiros indicadores foi justamente a quantidade de síndromes gripais registradas em cada uma das semanas epidemiológicas. Então, você vê claramente nesse quadro a expansão que aconteceu nos meses, a partir de abril, maio, a expansão rápida que teve no mês de junho, o pico nessa última semana de junho, que é justamente a semana 26, e de lá para cá a gente pode perceber no mês de julho a queda foi basicamente mais acelerada no mês de julho. Você nota que teve quedas aí semanais na casa de 12%, 9%, 7%. Nas últimas 4 semanas, o que é que nós temos tido? Nós temos, nas últimas 3 semanas, aliás, tivemos queda de 4% e 5%. Ou seja, nós continuamos com a queda significativa de consultas, né, de síndromes gripais nas nossas redes, mas ela ainda é bastante significativa. Nós temos, na semana passada foi cerca de 10 mil pessoas que estiveram, na semana passada foram 10 mil pessoas que estiveram fazendo consultas de síndromes gripais, o que não é pouca coisa. Agora, se nós compararmos com o que aconteceu na última semana de junho, né, foram quase 20 mil pessoas, a gente tem a noção aí de que, né, caiu quase a metade, né, a quantidade de pessoas que estão procurando a nossa rede de assistência, quer seja a rede privada, quer seja a rede pública. Pode passar. Quando a gente pega as síndromes gripais, e ao invés de a gente comparar os dados semanais, a gente faz a média diária dos últimos 7 dias, a gente encontra esse gráfico aí, que é essa linha vermelha. Então, ela está em ascensão, chegou ali no pico ali no final de junho, início de julho, e de lá para cá inicia-se um processo de queda, né? Então, a gente percebe claramente a queda. Interessante que a queda ela não é tão rápida quanto a ascensão, existe essa assimetria. Ou seja, você não tem essa curva, ela não tem um formato de um sino, ela tem mais um formato assim de um elefante dormindo, né, olhando para a esquerda, né? Então, mas mesmo assim, apesar da queda não ser tão rápida quanto a ascensão, a gente pode olhar que no último dia estimado, a média diária é em torno de 1.513 pessoas por dia procurando consultas nessa área gripal. Se nós compararmos com a média de 14 dias atrás, era de 1.707 pessoas procurando. Então, dá uma queda aí em 2 semanas de mais de 11%. E se nós compararmos com o pico foi de 2.822 pessoas procurando atendimento por síndrome gripal. Então, quase 3 mil pessoas no pico diariamente estavam procurando a nossa rede para assistência à sua saúde com suspeita de Covid. Agora nós já estamos com algo em torno de 1.500, ou seja, a gente é quase que a metade, né? Que é a metade das pessoas que nós tínhamos lá no momento de pico. Mas mesmo assim, 1.500 pessoas todos os dias procurando a nossa rede de assistência, ainda é muita gente que está sendo atendida, né, com suspeita de Covid. Pode passar. Ou seja, esse indicador de síndrome gripal conduz essa
essa conclusão, né, de que tem caído a doença, né, mas ainda ela é significativa na cidade, ela não desapareceu. Aqui nós temos o indicador de síndrome respiratória aguda grave. Também nós temos o crescimento a partir dos meses de abril, maio e junho. O pico se dá na famosa semana 26, e a partir dessa semana você tem a queda. No mês de julho, esses três são a queda mais rápida, né? Você pode notar que a queda entre a semana 26 e a semana 30 foi basicamente bastante acelerada. E chegou a cair até a semana 31. Se não falar a memória, a primeira semana de agosto. Ou é a segunda semana de agosto. Então cai. Agora, nas últimas 4 semanas, nós pudemos, a gente nota uma estabilização, né? Quer dizer, entre a semana 31 e a semana 32 caiu 5%, mas na semana seguinte subiu 11% e na semana última caiu 10%, ou seja, como se estivesse assim num patamar estagnado, né? Mostrando que claramente em julho até início de agosto houve uma quantidade menor de casos de síndrome respiratória, mas isso no mês de agosto, esse indicador ficou mais ou menos estável, o que ficou mais ou menos com a quantidade. Na última semana foram 291 pessoas com essa síndrome mais aguda. Pode passar. Se a gente faz essa mesma a mensuração dessa mesma medida através da média diária móvel, a gente tem um dado também que corresponde à mesma, que leva às mesmas conclusões. Quer dizer, lá no pico, né, quer dizer, o pico foi com 80, foi dia 24 de junho, dia de São João, com a média móvel de 89 pessoas, de uma forma mais aguda, né, dessa síndrome respiratória. E de lá para cá, passando o mês de junho, houve uma queda significativa. Quando se chega no mês de agosto, nessas últimas 3 semanas, você nota que a curva deixou de ser descendente, e a gente aparentemente vê uma tendência à estabilização em um determinado patamar. Tanto é que a média do último dado dá 39,57 casos por dia, e a média, né, de 14 dias atrás dá em torno de 45, ou seja, uma queda pequena, né? Mas, enfim, você nota que a reta, né, a reta não tem uma tendência assim, muito clara de queda, que se houver queda, é uma queda bastante tímida. Pode passar. O que leva à mesma conclusão que nós tínhamos anteriormente. Bem, em relação aos centros hospitalares, ao censo de leitos hospitalares, aqui nessa curva azul a gente nota o crescimento da quantidade de leitos de UTI ocupados, veio no crescente, atingiu seu apogeu aí no final do mês de junho e no mês de julho. Basicamente, nas últimas semanas, nas últimas 4, 5 semanas, caiu muito na ocupação de leito de UTI, e nós estamos agora, com esse conceito de UTI, nós estamos com 55% da rede ocupada, com algo em torno de 185 pessoas, aproximadamente, em leitos de UTI. Note que a curva de baixo, que é essa curva laranja, ela é ascendente, né? Ou seja, a quantidade de leitos de UTI ociosos é crescente ao longo do tempo. O que mais? Aqui nós temos a quantidade de leitos de UTI ocupados, leitos não Covid. Então, você nota claramente, aí, a partir do final de mês de junho, início do mês de julho, houve um crescimento da ocupação de leitos, e essa ocupação de leitos é ascendente, né? Já estamos aí com 75% da ocupação de leitos não Covid, ou seja, o que antes era a escassez de leitos de UTI, que antes era Covid, agora passou a ser não Covid. E a disponibilidade desses leitos é cada vez menor. Pode passar. Aqui nós temos a quantidade de leitos de enfermaria Covid. É o mesmo processo, quer dizer, você tem em azul o crescimento, né, da ocupação de leitos de enfermaria. Aí, final de junho, início de julho, começa uma queda bastante significativa. Essa queda é ao longo do mês de julho, e no mês de agosto fica mais ou menos estável, né? Ou seja, não há uma tendência nem de queda expressiva, nem de ascensão. E a linha amarela, né, a amarela laranja, ela mostra uma ascensão muito grande da quantidade de leitos de enfermaria disponíveis. Depois você tem uma quantidade significativa, crescimento significativo,
E mais na frente você começa a ter a queda, né? Porque alguns leitos de enfermaria já começam a ser desmobilizados. Que foi o Verdão. No caso, o Verdão, né? Pode passar. Aí nós temos uma outra situação, que são leitos de enfermaria não Covid. Nessa linha azul, você pode perceber que ela se manteve estável durante todo o processo, durante toda a crise, mas no início, lá de julho, já começa a ascensão da utilização dos leitos de enfermaria não Covid. Tanto é que a taxa de utilização já está acima de 70%. E a quantidade de leitos disponíveis tem ficado cada vez menor. Vou passar. Um dado que chama atenção também aqui é a quantidade de leitos de UTI Covid do setor público. Foi em ascensão rápida, né, até o final de junho, ficou bastante alta durante todo o mês de julho, começou a cair lentamente, aí no mês de agosto a situação ficou mais branda, né, começou a ter certa disponibilidade. Teve uma variação nesses últimos dias, mas nada fora da tendência, né, que é uma instabilidade com leve viés de queda, né, para a ocupação do leito de UTI do setor público. A mesma coisa aconteceu no setor privado. O setor privado ele foi menos utilizado no momento no mês de julho, né, quer dizer, o setor privado começa a se desocupar antes do setor público e a queda foi a mais acentuada, né? Tanto é que no setor privado a taxa de ocupação, né, do leito de UTI já está bem maior, já chega até ali a quantidade, já tem um momento em que a quantidade de leitos de UTI Covid já estava mais ocupada do que ocupava, já teve um momento nesses últimos dias. O que também demonstra, né, essa relativa ociosidade, já que começa a aparecer na rede hospitalar em relação ao Covid-19. O que mais? Aqui nós temos um outro conceito de UTI, né, que é aquele conceito de leitos de UTI que exclui os leitos pediátricos, os neonatais, os obstetrícios e também os leitos de reserva dos hospitais. E a conformidade da curva, tanto a azul quanto a laranja, é a mesma dos outros quadros, né? Quer dizer, houve um crescimento rápido de ocupação de leito de UTI, ficou num patamar bastante elevado, do final de junho até julho, e houve uma queda de meados de julho até o mês de agosto, que nós estamos nesse momento, né? Então, a disponibilidade nesse conceito de leitos de UTI Covid é mais de 58%. Aqui também é o mesmo conceito de leito de UTI, só que abarca tanto os públicos quanto os privados. Então, a mesma tendência, né? Tem 56% de ocupação, né, com tendência de queda nessa ocupação. Pode passar. Bem, então, em relação à rede hospitalar, o que a gente pode concluir é que existe uma tendência de queda na ocupação de leitos de UTI, tanto no setor público quanto privado, e essa tendência de queda não apenas no UTI, também em termos de leitos de enfermaria. Então, os dados mostram que nós temos mais de 30%, né, nesses vários conceitos de capacidade ociosa de leitos disponíveis, o que mostra que existe na assistência, né, uma segurança significativa em relação a essa doença. A evolução dos óbitos. Também nós temos aí a mesma conformidade, né, com uma pequena variação, né. O pico, eventualmente, teria sido no dia 26, na semana 26, mas que é o final de junho. Mas tem uma terceira semana do mês de julho que teve uma coisa meio fora da curva. Então, terminou sendo o pico, com os dados que foram apurados depois, passou para a semana 29. Mas a tendência, né, ela é de queda durante todo o mês de julho, tanto é que dentre a semana 29 e a semana 30, nós tivemos a maior queda, né? Uma queda de 27%. Né? E essa queda também se acentuou nas outras semanas, né? Então, no momento de pico, nós tivemos um pouco mais, quase 90 óbitos, e na semana passada nós tivemos 42 óbitos, ou seja, metade, né, do pico que nós tivemos em junho, no final de junho e na terceira semana de julho. Então, a tendência de óbitos também, claramente, é de queda. Pode passar.
Quando a gente lê os dados de óbitos através da média diária, né, média móvel diária de 7 dias, o pico se dá aí no final de junho, né? A data? 27 de 8, 29, 30. 30 de junho. E a partir daí é um processo de queda. Houve um pequeno repique aí no mês de julho, 19. dia 19 de julho. Justamente uma coisa fora da tendência, né? Mas a queda continuou e nós continuamos até a queda até os dias mais próximos. Então, o pico de óbitos em Teresina foi 14,86, ou seja, quase 15 óbitos no pico de média mensal. E nós estamos agora com algo em torno de 4,57, ou seja, pouco abaixo de 5, ou seja, nós estamos aproximadamente em termos de média diária móvel, estamos praticamente com um terço dos óbitos que aconteceram no momento de pico. E se nós compararmos com o que aconteceu há 14 dias atrás, nós tivemos uma média móvel de 6,71. Então, tá com a tendência de queda, uma queda aí em relação a 14 dias atrás, de algo em torno de 31%, 31,91%. Ou seja, a gente tem como afirmar que também em relação aos óbitos está existindo um decréscimo de casos na cidade de Teresina. Pronto, pode passar. Aqui nós temos um outro indicador que também é relevante. E esse outro indicador traz uma boa notícia, que é o indicador de óbito de não residentes. Então, houve, de fato, um pico lá na semana 26. Na semana 28. 28, que é semana de julho, a segunda semana de julho. Depois houve uma tendência de queda, depois nós tivemos uma montanha-russa subindo e descendo, e houve outro pico agora, no dia 33. Semana 33. Ou seja, é como se no interior nós tivéssemos 2 momentos de profunda elevação, né? Talvez por conta da curva epidemiológica está em diferentes fases, em diferentes cidades. Mas a boa notícia é que os modelos que previam um crescimento muito rápido, né, no final de óbitos no final de agosto, esses modelos, né, não funcionaram, então, o que é uma boa notícia. Então, não houve, por exemplo, a esperada sobrecarga do interior, que na magnitude que a gente esperava no final de agosto. De fato, houve um crescimento, a gente pode perceber aí pelo comportamento da semana 33, mas não foi na escala que se esperava anteriormente, né? Quer dizer, a ideia de que o pico do interior do estado ele poderia ser até eventualmente maior do que o pico de Teresina. E isso até agora não se confirmou. E os dados estão sugerindo que isso aí não vai se confirmar. Então, se a gente dá uma olhada ao invés de olhar a quantidade de óbitos não residentes de Teresina através da quantidade do indicador na semana epidemiológica, a gente olhar agora a média móvel de 7 dias, a gente pode perceber que o pico de óbitos de não residentes de Teresina, ele, na realidade, não teve um único pico. Nós somos como se fossem 3 picos diferentes, né? Um no mês de junho, 13 de julho, né? 13 de julho. Depois, no dia... O outro aqui no meio, esse aí, 29 de julho, e o outro agora em agosto, dia 12 de agosto, ou seja, esse comportamento, né, bem diferente, né, do padrão aqui em Teresina, né? Basicamente porque, na realidade, nós estamos resumindo o comportamento de várias curvas epidemiológicas em vários municípios distintos, né? Então isso tem que ser levado em consideração. Ou seja, aparentemente nós não tivemos um pico grande do interior do estado, um pico concentrado aí no final de agosto, o que nos deixa mais tranquilos em relação à evolução do nosso desempenho da nossa rede de assistência hospitalar, especialmente. Aqui nós começamos... aqui é
a quantidade de óbitos de residentes por faixa etária, de acordo com a participação no total da população. Então, de 0 a 14 anos, nós temos 23% da população e não foi registrado nenhum óbito, ou seja, isso é um dado que precisa ser registrado. A meninada, né, e os adolescentes, aquela meninada que está no começo da adolescente, entre 0 e 14 anos, elas correspondem a 23% da nossa população. E dentro dessa faixa etária não aconteceu nenhum óbito. Quando você vai para a faixa etária de 15 a 24 anos, corresponde a 19% da nossa população, basicamente 1% dos óbitos, um pouco mais de em torno de 8 pessoas faleceram nessa faixa etária. Quando você vai para a faixa etária de 25 a 34 anos, o pessoal lá, são os adultos jovens, né? Então você tem cerca de 20% da população e em torno de 2% do total de óbitos. Cresce mais ainda, né, quando você vai para a faixa etária de 35 a 44 anos, que corresponde a 15% da nossa população, você tem cerca de 4% dos óbitos. Quando se vai para a faixa etária de 45 a 54, grosso modo você tem 12% da população e tem 10% dos óbitos. Ou seja, começa a ter a mesma participação nos óbitos que existe na população. Agora, quando você chega nas faixas etárias superiores a 56, por exemplo, 56 a 69 anos, você tem 9% da população que tem 15% dos óbitos. Agora, quando você pega a faixa etária acima de 70 anos, que corresponde a 3% da população, você tem 69% dos óbitos. Uma concentração muito grande de óbitos nas faixas etárias superiores, na faixa etária superior a 70 anos de idade. Aqui em relação a... Faixa etária e gênero. Em relação à faixa etária e gênero, que você mistura duas coisas. Cadê? Está um pouco claro que é isso. Certo. Aqui, por exemplo, 0 a 14 anos, nenhum falecimento nessa faixa, nem de homens nem de mulheres. De 15 a 24 anos, faleceu um pouco mais mulheres do que homens. De 23, muito embora poucos tenham falecido, de 25 a 34 anos, faleceram um pouco mais de homens do que mulheres, muito embora também poucos tenham falecido. Enfim, em todas as faixas etárias, o óbito é muito menor nas mulheres do que nos homens, com exceção da faixa etária de 15 a 24 anos. E essa relação se mantém, né, em todas as faixas etárias. Quais são os casos? Casos confirmados. Bem, aqui não é mais a quantidade de óbitos, aqui já é a quantidade de casos confirmados. Então, por faixa etária, a gente percebe que existe uma quantidade significativa. Caso de residente. Então, existe quantidade significativa de pessoas confirmadas entre 0 a 14 anos. Aí você tem 3,81% é feminino e 3,64% é masculino. Mas nessa faixa etária, 0 de óbitos. Note que tem mais casos confirmados de mulheres do que de homens. De 15 a 24 anos, da mesma forma, mais mulheres do que homens confirmados com notificação. E em todas as categorias. Note que a faixa etária mais infectada é justamente de 25 a 34 e de 35 a 44 anos. Né? São os adultos jovens e os adultos mais maduros. Né? Então, isso que circularam mais... Você consegue ver sem pegar? Tá certo. Não, porque está meio complicado, está muito pequeno o número aqui, tem que ampliar, senão não tem como... Então você percebe que existe uma diferença entre a curva de casos notificados e a curva de óbitos. Os óbitos são muito concentrados nas idades superiores a 56 anos, especialmente acima de 70 anos.
E os óbitos são muito concentrados no sexo masculino. Quando a gente vê a quantidade de pessoas infectadas, a gente nota que é justamente entre 24 e 44 anos, então a maior quantidade de pessoas infectadas, e basicamente as mulheres mais infectadas que os homens, ou seja, só se colocar para cá, assim, pronto. Existiu uma inversão, né? E essa é uma coisa que aconteceu ao longo de toda essa pandemia, quase que como uma regra. Pode passar, pô. Isolamento social. Esse é um indicador que, obviamente, tem caído, né, ao longo da abertura econômica. Aqui a gente pode ver a evolução do primeiro medidor, que é da Associação da Telecom, esse azul. Então você nota que ele teve uma profunda queda aí no mês de maio. Maio foi um mês assim, de questionamento, muito debate e tal, e houve uma recuperação. Essa recuperação foi basicamente no mês aliás, foi no próprio mês de maio, então junho, e a partir daí vai ser uma leve tendência à queda, né? E essa tendência é mais acentuada nas últimas 2 semanas. Já o outro indicador, que é o indicador da Inloco, que é um aplicativo, é uma startup que fez através do GPS a medição do isolamento social, ele é mais nervoso, né? Ele tem momentos de crescimento ali ali no mês de maio, depois uma queda acentuada, depois uma queda significativa no mês de junho, né? E uma melhoria significativa no mês de julho, né? Então, justamente quando se redobrou, né, o isolamento nos finais de semana. Mas nas últimas 2, 3 semanas, até por conta da maior abertura do comércio, a tendência é clara de queda. Então, aqui nós podemos perceber, né, essa tensão que foi a questão do isolamento, né? O isolamento ele é um indicador, né, do esforço, do sacrifício que nós fizemos nesse enfrentamento tão importante. Pode passar. Bem, uma coisa que a gente tem destacado é que nós temos, por conta até da nossa responsabilidade diante do resto do Estado, estar monitorando não apenas Teresina, como também, eventualmente, o Estado do Piauí, caso essa demanda, né, exacerbada venha a chegar. E é exatamente por isso que a gente tem mostrado também a evolução dos casos de óbitos no Estado do Piauí. Aqui nós temos a quantidade de óbitos no Estado do Piauí como um todo, por semana epidemiológica. Aí você tem um pico, né, na semana de 29, né, de 27, aliás. Basicamente, isso é muito influenciado pelo que aconteceu em Teresina. Então, depois tem uma pequena queda, uma pequena ascensão, de lá para cá uma queda e uma retomada, né, na semana 33. Ou seja, como os dados do estado do Piauí pegam cidades que estão em momentos completamente distintos da sua semana epidemiológica, né, a curva não tem uma clareza tão grande como tem a clareza de uma cidade isolada, como no caso de Teresina. Mas uma coisa para se salientar, pode voltar para salientar que não foi confirmada, né, aquela questão que se esperava, né, do pico do Piauí ser claramente de infecção ser no início de agosto e de óbitos, obviamente, 20 dias depois. Vou passar. Aqui a gente pode ver também com a mesma variável, né, com a outra medida, né, que é a quantidade de óbitos através da média móvel no estado do Piauí como um todo. Então aqui você já tem uma percepção de uma queda mais lenta, né, mas muito embora a queda seja cheia de altos e baixos, a coisa não está tão clara quanto você tem, por exemplo, aquilo que aconteceu em Teresina. Para você ter ideia, né, o pico do Piauí é 27, né, nós estamos agora com a média móvel de 14. Então caiu na metade, enquanto na cidade de Teresina caiu quase para 1/3. Ou seja, a queda no estado ela está sendo mais lenta do que a queda na cidade de Teresina. Pode passar. Aqui nós fazemos a quantidade de óbitos no estado do Piauí por média móvel dos últimos 7 dias, agora nós excluímos Teresina. E a gente tem um quadro interessante. A gente tem um pico ali de 16 de julho de óbitos, e de lá para cá você tem uma queda para um patamar, e aparentemente é uma manutenção em determinado patamar com uma pequena tendência de queda. Ou seja,
em relação ao interior do estado, a gente não pode falar com tanta segurança do que está acontecendo do jeito que a gente pode falar em relação a Teresina. Ou seja, está existindo queda, sim, houve uma queda em relação ao pico, mas aparentemente, né, o patamar ainda está bastante elevado e a tendência de queda ainda é pouco expressiva, que acho que deve acender um sinal de alerta, né, em relação aos prefeitos do interior e à Secretaria Estadual de Saúde. Pode passar. Bem, aquela nossa comparação, né, com como está Teresina em relação às outras cidades. Basicamente, nossa posição relativa permanece a mesma. As cidades com pior desempenho foram Fortaleza, Recife, Fortaleza, Recife, São Luís. Depois temos Natal, logo após nós temos Maracaju, João Pessoa. Teresina está com essa linha roxa aí, está numa situação, está num pilotão mais atrás, né? Só foi superado o melhor desempenho por Maceió e Salvador. Salvador aparentemente está passando pelo momento crítico agora, né? Salvador aparentemente teve 2 picos, né? Um pico menor anterior e aparentemente depois da abertura econômica ela parece que seguiu, né, por um pico mais consistente, né? Isso tem deteriorado a situação de Salvador. Pode passar. Bem, agora vamos para a pesquisa sorológica. O que é importante salientar nessa apresentação? Nós estamos na 18ª etapa, foi feita agora no dia 21 e 3 de agosto, mas nós entramos numa fase completamente distinta. Por quê? Por problemas legais, nós não podemos comprar mais o teste sorológico da mesma marca que estava sendo implementada em todas as 17 etapas. Nós somos, por conta do controle interno, fomos obrigados a fazer uma licitação e comprar uma marca que estivesse atendendo aos requisitos daquela licitação. Então, a partir de agora, estamos utilizando o mesmo tipo de teste, mas com um laboratório com uma marca diferente. Então, é como se a gente estivesse fazendo pesquisa com o Instituto de Pesquisa Amostragem, e daqui a pouco nós vamos utilizar o OPINAR, entendeu? Então, as duas séries, elas passam a ter esse problema de comparação, então elas não podem ser diretamente comparáveis, certo? É exatamente por isso que nós vamos apresentar o dado sem comparar com as outras séries, ou seja, nós estamos iniciando agora a construir uma outra série, tá bom? Então, é essa observação que eu gostaria de fazer, e infelizmente a gente perde alguma informação, mas é fruto, né, das nossas limitações de setor público. O setor público, ele gosta muito de restringir a vida dos outros, da sociedade, do mercado, mas ele restringe muito mais a sua própria vida, né, que é uma coisa meio kafkaniana. Pode passar. Do ponto de vista dos resultados, tem uma notícia interessante, é que nessa medida apenas 15,56% dos testados positivaram, ou seja, algo em torno de 134 mil pessoas. Se a gente for comparar com outra pesquisa, a outra pesquisa está no patamar de algo em torno de 190 mil pessoas, ou seja, esse teste, né, de alguma forma, ele jogou para baixo, né, a quantidade de casos positivados na cidade. Então, tem diferentes sensibilidades, né, entre os dois testes. Mas, utilizando essa nova marca, o que acontece? Nós sabendo que nós temos 21.804 pessoas notificadas oficialmente, cai drasticamente a quantidade de subnotificados. Isso tanto porque o novo teste pegou menos casos positivados, como também aumentou muito na quantidade de casos confirmados oficiais. Só basta dizer que nós temos 21 mil pessoas, quase 22 mil pessoas em Teresina que já foram oficialmente notificadas. Quando a gente vê a composição desses positivados, a gente vê, primeiro, aqueles que estão em IgG positivo, ou seja, já tiveram a doença na situação, já estão com anticorpos criados, a doença já não está mais na sua fase ativa, são cerca de 35 mil pessoas. As pessoas que estão em infecção intermediária, com IgG positivo e IgM positiva, estão na faixa de 81.728 pessoas. E as pessoas que estão com infecção ativa, que é o IgM positivo, estão na casa de 18.248. Então, a partir de agora, a gente vai construir a série para ver a evolução nas próximas semanas. E a partir de agora também, as nossas pesquisas vão ser de 2 em 2 semanas, não mais de semana em semana. Quais são as
aquelas regiões que estão mais infectadas de forma ativa. A Zona Leste, acima de sua participação na população. A Zona Norte não apresentou nessa pesquisa nenhum caso positivado de IgM. A Zona Sudeste também se destacou muitos casos em relação ao total da sua população. 42 positivados de IgM estavam na Zona Leste e a Zona Sudeste, e a Zona Sudeste tem apenas 18% da nossa população. E a Zona Sul um pouco abaixo, né, da quantidade de positivados de IgM, um pouco abaixo do seu total de população. Pode passar. Em relação ao sexo, basicamente nessa pesquisa existe a maioria da população que é mulher, 53% da população é feminina em Teresina, e 53% dos positivados são mulheres. Que é a mesma coisa para os homens, né? Ou seja, não houve nessa semana uma clara distinção entre infecção por sexo, de acordo com a pesquisa. Em relação à idade, algo que já tem acontecido muito, né? Quer dizer, dessa feita, né, entre 0 e 14 anos, não foi detectado nenhum com IgM positivo, ou seja, crianças e adolescentes, até por fato de não estarem circulando na cidade, não estarem indo para a aula, não estarem circulando no centro, né, tiver 0 de IgM positivo. Quando a gente vê as outras faixas etárias, a gente vê um crescente em relação à faixa etária, quer dizer, quanto mais velha, mais idosa está a população, maior percentual de pessoas infectadas. A única exceção é acima de 70 anos de idade, né? Que tem 3% da população, mas nessa pesquisa não apareceu ninguém com IgM positivo. Quando a gente vê a ocupação econômica, né, a gente percebe, né, nessa pesquisa uma tendência de que aquelas pessoas que têm trabalho temporário e as pessoas que estão desempregadas têm tido um maior índice de infecção, né, e aquelas pessoas que estão em casa, como os aposentados, estudantes domésticos, têm menor índice de infecção, assim como também os profissionais liberais, empresários e autônomos, assim como também aqueles que têm carteira assinada e que são funcionários públicos. Em relação aos fatores de risco, destacou-se muito, né, a questão da pressão alta, segundo vem a questão da diabetes, né, e terceiro a questão da asma, né. E pela primeira vez, em quarto lugar, ficou a obesidade. A obesidade já tinha, no passado, tinha uma prevalência bem maior. Pode passar. Em relação aos sintomas que os positivados têm em relação à doença, nós temos dor de cabeça, 23%, coriza, dor de garganta, tosse, ausência de gosto e cheiro, que tem sido bastante encontrado, febre, dor no corpo, dor nas juntas, e a menos prevalente é justamente a falta de ar. Então, aqui, só para lembrar que nós estamos trabalhando no intervalo de confiança, então, se a gente fala que tem 134 mil pessoas positivadas, a gente tem que lembrar que nós estamos trabalhando no intervalo de confiança. No limite superior seria 155 mil pessoas, e no limite inferior seriam 114 mil pessoas. Pronto, essa era a apresentação que a gente queria fazer para os senhores e para as senhoras. Positivo, perguntas? Nenhuma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Pessoal, obrigada pela participação. Eu vi aqui que não chegou nenhuma pergunta, então a gente vai encerrar. Muito obrigada. Tchau, um abraço também.